A gente percebe que hoje as pessoas elas querem liderar, mas elas nunca foram lideradas, pastor, e elas também não conseguem ser lideradas. Dará um bom líder uma pessoa assim? Se uma pessoa que quer ser líder, primeiro ela tem que ser liderada. Se ela não aprende a liderar, a ser liderado, ela vai ter dificuldade em liderar. Aí vem aquela história que você falou, ou é líder, ou é um ditador, um tirano, que quem manda sou eu, a igreja é minha. Eu nunca falei que a igreja é minha, porque eu não tenho as mãos furadas, eu não tenho os pés furados, eu não ressuscitei ao terceiro dia. Então eu sirvo ao dono da igreja. E aí, profetas? Estamos começando mais uma Mishadaicast. Eu sou o pastor Edson e hoje nós estamos aqui com o pastor Inácio, né? Pastor Inácio que é pastor da igreja bereana, é teólogo, né? Trabalha com missão. Pastor, eu queria agradecer o senhor. A gente já faz tempo que está com essa visita marcada aqui, né? Sempre acontecendo algumas coisas, mas eu me lembro que o senhor mandou um áudio, falou assim, pastor, vai dar tudo certo. Né? Então, eu queria agradecer o pastor pelo convite, viu, pastor? Eu que agradeço pelo convite, né? Para mim é uma honra. Meu nome é Inácio, pastor Inácio Costa Pinto. Nós somos pastores, temos a igreja Missão Evangélica Bereana, né? É Ministério Assembleia de Deus, é ligado à Assembleia de Deus. E nós temos igrejas em Makinohara, Daito, Hamamatsu, Toyohashi e Toyokawa. Que benção. E vem cá, pastor, a igreja bereana, ela só no Japão, mas no Brasil também tem? Tinha no Brasil, mas ela, por causa do lugar onde era, numa favela, e muitas igrejas em volta, aí acabou que deixou de ser. Mas agora, possivelmente, a gente vai ter na América. Ah, tem essa visão de fazer um trabalho lá na América do Sul ali. Não, na América do Norte. América do Norte, olha, já atravessou ali, né? Eu tenho um filho que mora lá na Flórida, ele é evangelista. Certo. Ele está lá trabalhando. Nós temos 9 netos. Meu Deus. E 8 estão na América, na Flórida. Então a gente 8? Que benção, né? Pastor, o nosso papo hoje vai ser sobre liderança cristã. Sim. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre a liderança, vai ter coisas boas para se falar, mas também, pastor, nós estamos vivendo numa época onde que a gente temos visto aí a liderança cristã a desejar. Então vai ter algumas coisas boas, vai ter algumas coisas ruins para se falar também, mas eu acredito que são coisas assim que o cristão genuíno ele tem que ouvir e são coisas que vai nos trazer edificação, né? Eu queria falar para o pastor, né? Eu estava comentando com o senhor lá embaixo lá, que há 16 anos atrás eu conheci o senhor, né? Meu filho era pequeno ainda, né? O senhor teve aqui, o senhor me deu um DVD, né? Eu nem sei se existe mais DVD hoje, né? E o senhor me deu um DVD sobre família, e eu também já ouvi falar muito do pastor Inácio, que o senhor já esteve na América do Norte, né? Enfim, eu queria perguntar para o pastor, a síntese, o que é uma liderança cristã? Bom, liderança cristã, ela tem que ser baseada no exemplo de Cristo, nosso maior, né? Ele que nos ensina, e ele, quando se despedia dos discípulos, falou, agora eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sós, eu darei a vocês, eu enviarei o Espírito Santo, ele estará em vós, e fará vocês lembrar de tudo quanto eu vos ensinei, e levarão vocês a me adorar. Então, a liderança cristã, o nome já fala, são lidar com o cristão, lidar com o povo de Deus. Então tem que ser no exemplo de Jesus, né? E para nós, o mais importante de tudo é o último lance de Jesus antes da traição foi lavar os pés e disse, se eu sou Senhor e Mestre, como vocês dizem, realmente eu sou, eu estou fazendo isso, façam também. Pastor, que benção, né? Você vê que a gente já começa aí já o podcast sendo bem edificado. O nosso maior exemplo de liderança é Jesus Cristo. Né? E engraçado, pastor, que quando a gente lê o livro de Marcos, é um livro pequeno, foi o primeiro livro todo que eu li, quando me
fui convertido, né? Engraçado que quando a gente lê o livro de Marcos, é um livro que mostra Jesus como servo, né? Onde fala que ele não tinha tempo nem para comer. Mostra ele no campo arando e depois mostra ele sendo sacrificado. Nosso maior exemplo de liderança se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, exatamente. Amém, pastor. Pastor, como que o senhor começou a liderar? Porque o senhor não é só um pastor de ovelhas, o senhor também é pastor de pastores. Nós começamos a nossa vida cristã já de berço, graças a Deus. Nossos pais eram já evangélicos, mas na nossa adolescência já começamos a mexer com jovens, trabalhar com jovens da igreja. Certo. E depois viemos a casar, e aí nesse casamento a gente continuou liderando os jovens. Depois nós fomos sendo colocados com cargos. A gente fazia muito evangelismo, né? Lá em São Paulo a gente fazia evangelismo nas ruas. E aí então a igreja foi crescendo, né? Foi se estabelecendo e a gente cresceu. Meu pai era pastor, né? Também. Então você já vem de uma... Já vem de uma linhagem, né? O pai Pastores, dela também era pastor da missionária Nied. Olha. Também era pastor, e a gente se conheceu na igreja. Já faz 52 anos. 52 anos de casado, pastor? Yes. E graças a Deus a nossa vida cristã tem sido de servir ao Senhor. Olha só. Ela não queria casar com pastor, eu não queria ser pastor, né? Mas Deus tem os planos dele. Os planos de Deus são melhores do que os nossos, né? Que bênção, pastor. Pastor, uma coisa que eu também queria conversar com o senhor. O senhor tem 52 anos de casado, né? E aí, como eu disse, seria partes boas que a gente vai falar sobre liderança cristã, mas partes também que a gente diria negativas, né? 52 anos de casado. Ou seja, o primeiro lugar que o senhor pastoreia é a casa do senhor. Sim. Primeira igreja. A primeira igreja, né? Tanto a esposa como os filhos. Pastor, hoje tem vários pastores que não conseguem pastorear a sua casa, né? Que já, aí, como dizia, pode pedir música no Fantástico, que já casou mais de 3 vezes, né? E o que o pastor tem a dizer a respeito disso daí? Porque, pastor, é uma coisa meio contraditória com aquilo que a Bíblia nos ensina sobre uma liderança cristã. Bom, Paulo falou, quem não souber cuidar da sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Exatamente. Né? Então, eu lá nos Estados Unidos, eu dirigi uma igreja também, pastoreei uma igreja. Iniciamos um trabalho, né, numa igreja lá numa cidade chamada Riverside, antes de vir para o Japão. E nós ali tínhamos a igreja crescendo, né? Pegamos do zero e começou, menos de um ano já tinha quase 100 pessoas. E aí então eu vi que um dos meus filhos já estava começando a sair fora da rebeldia, sabe? Sim. Aquela coisa de não gostar, de não querer. Porque a vida de pastor também tem uma coisa. O filho de pastor é muito visado. Todo mundo erra, mas o filho do pastor não pode errar. Não. Se ele errar, o pastor é crucificado, né? E o filho também, né, pastor? E o filho, então... Por exemplo, meus filhos, né? Lá no Brasil, tem uma rodinha de jovens conversando. Quando um dos meus filhos chegava, ele já mudava de assunto, aí eles se sentiam... meio excluídos. Excluídos, né? Então é uma batalha. Agora, quando eu percebi que a rebeldia deles chegou ao ponto de eles estarem fazendo coisas em desacordo com o que a Bíblia ensina, então eu fui para entregar a igreja para outro pastor. Certo. Eu falei, pastor, eu vim aqui para entregar a igreja, o senhor coloca outro pastor lá, porque eu não estou conseguindo cuidar bem da minha própria casa. Olha. Aí ele falou assim, mas por que está acontecendo isso? Eu falei assim, meus filhos estão assim, minha filha está assim. Eu falei, nossa, então eu também tenho que entregar, porque eu tenho 2 filhos, né? E eles também saíram fora do caminho do Senhor. São escolhas. Sim. Você cria eles na igreja, aprendendo a palavra. Certo. Mas chega um ponto que eles vão ter que fazer as escolhas deles. Isso. E eles escolheram isso. Agora, você ensinou eles no caminho, ensinou. Agora a escolha deles ficar ou ir para outro caminho é deles. É pessoal. Exatamente. Aí você fica lá.
Aí, graças a Deus, rapaz, que depois que, se eu contar o começo da história minha, foi uma das propostas que eu fiz com Deus. Eu era microempresário, mas eu já pastoreava. Certo. Voluntariamente. Ah, é, pastor? É. Puxa vida. Conta para nós aí. Bom, começou assim, a gente foi criado na igreja, a gente morava em São Paulo, aí eu trabalhei na VASP, Viação Aérea São Paulo, né? Que lugar de São Paulo? Lá em aeroporto de Congonhas, mas eu morava lá em Santa Terezinha, né? Lausanne Paulista, é um bairro lá. Certo. E aí fiz o curso de 2 anos para trabalhar com aviões. Trabalhei na VASP. Na VASP. E lá, dali, quando começou a Embraer lá em São José dos Campos, uma fábrica de aviões em 72, eu mudei para lá, para a fábrica de aviões. Certo. E aí depois, ali a gente já estava casado e começamos na Igreja Assembleia de Deus ali e crescemos nela também, né? Foi aí então que um dia eu estava dirigindo a igreja é uma congregação boa, eu era também o 3º vice-presidente da igreja, tinha 15 mil membros, né? A igreja, 15 mil membros? É, a igreja, as congregações. Certo. E na igreja que eu dirigia tinha 500. E um dia começou a acontecer coisa, que eu tinha uma oficina mecânica também, tinha empregados, então eu era microempresário, mas ao mesmo tempo... Você servia? Servia a igreja com alegria, porque eu falei, bom, eu posso trabalhar voluntário, ainda dou meu dízimo, ainda dou minhas ofertas, mas eu sirvo o Senhor. Porque uma coisa muito importante para todos que querem fazer um trabalho na igreja é nunca pensar na recompensa, sempre pensar no serviço que deve fazer, para agradar o Senhor. Porque a recompensa maior já temos, né? A salvação da nossa alma. Né? O resto é lucro. E aí então a gente estava fazendo a igreja crescendo, a igreja nossa, mesmo sem ser o pastor integral, mas a igreja crescia, batizava muita gente, e tínhamos lá advogados, empresários, tudo membros da nossa igreja. Aí um dia eu falei com Deus, alguma coisa começou a acontecer, começou a ficar difícil na oficina, sabe? Eu falei, Deus, eu tenho ensinado que você é fiel no dízimo, nas ofertas, você não tem a vida de pecado, Deus te abençoa, Deus te prospera, mas eu tô vendo as coisas baixarem. Mas eu falei, vou orar em pensamento. Uma noite, de madrugada, eu falei, Deus, eu vou falar com o Senhor em pensamento. Em pensamento eu falei com Deus, se meu ministério acabou, se alguma coisa está errada na minha vida, porque eu não estou vendo prosperidade mais, eu quero sair da igreja, entregar, porque eu não quero ser uma pedra de tropeço para ninguém, como um exemplo. E aí, falei, eu não vou sair daqui, não vou parar enquanto o Senhor não me responder. Só que Deus, ele responde. Ele responde, mas não do jeito que a gente quer, né? Exatamente. Aí eu dormi e esqueci. Aí no domingo, terminando o culto, na noite, em 72 isso aí. Desculpa, 77. Quando eu nasci. Eu sou de 77. 77. Aí eu saí do... 97, desculpa. Bom. Nossa, eu pulei bastante. Ainda bem que tem a minha memória ali. Não, ali é igual ao meu caso. E aí, então, saindo do fundo da igreja, uma jovem esperando lá na porta. Aí ela falou assim, pastor, só tinha nós, eu, ela e as crianças, né, 3 filhos, e a menina na porta. E ela falou, pastor, Deus mandou dar um recado para o senhor. Essa palavra recado para mim soava meio a mensagem, uma profecia, mas é recado. Uma palavra, Aí eu falei assim, o que foi, irmã? O senhor perguntou para Deus se o seu ministério acabou. Eu falei, peraí, o diabo não ouve pensamento. Então só pode ser Deus. Aí sentei. Fala, irmã. Assim, Deus mandou dizer que seu ministério não acabou. Tem um ministério ainda maior na sua vida. Só que o senhor vai para um lugar muito longe. Esse lugar chama Japão. Meu Deus. Aí, como já há 10 anos eu vinha falando que eu ia para um lugar muito longe, eu falava Botucatu, eu falava Paraná, eu não saía do Brasil. Nem imaginava o Japão. Não imaginava, porque você pensa num lugar mais longe que o Japão, né? Do Brasil. Não tem, né, mas... Aí eu falei, uau, quando Deus fala que é longe mesmo, né? Aí então, tudo bem. Aí eu falei, ok,
Aí eu comecei a colocar a oficina à venda, né? Já falei para os empregados que eu não ia mais ter. Chamei no meu pastor e falei para ele que eu pusesse outra pessoa no meu lugar, pois eu já ia me dispor a Deus, né? Ele não concordou na hora, falou que Deus não falou com ele. Eu falei assim, você não tem obrigação nenhuma de saber. Isso. E nem até de me sustentar, porque quem falou comigo foi Deus, então o problema é dele, o problema é meu. Concordo. Aí ele falou, tudo bem, foi no final, me despachou. A gente foi para os Estados Unidos para ficar um tempo lá, 3 anos. Certo. Foi aí que abrimos a igreja lá. Depois de 3 anos, Deus falou, acabou o seu tempo. A igreja estava no auge, né? Olha. Aí estava vindo para casa à noite, eu falei com ela, Deus falou aqui comigo agora no meu coração que o nosso tempo acabou aqui. Agora é tempo do Japão. Ela falou, Deus já falou comigo também. Falei, então. Aí fui lá no pastor, entreguei a igreja, entreguei o dinheiro que tinha, entreguei tudo. E viemos para o Japão. Chegamos no Japão, aí isso que é o milagre. Nenhuma igreja estava suportando a gente. Financeiramente. E a gente veio como missionário, não pode trabalhar, né? Isso. O visto de missionário não pode trabalhar. É restrito. Né? É verdade. É interessante porque quando eu falava assim, né, as pessoas perguntam, pastor, como é que você vai fazer? Eu falei assim, isso não é problema meu. O meu problema é obedecer. Isso. O de Deus é suprir. Agora, você acha que Deus tem problema? Não. Isso é na mão dele. E, irmão, todo final de semana, um pastor me chamava. Era para fazer casamento, era para dar palestra, para dar estudo, dar seminários. Nunca faltou nada. Deus sempre suprindo, pastor. E as pessoas olhavam, como? O seminário, como nós temos um seminário teológico, o Passo de Fé, que é o Step of Fé, ali em Hamamatsu. Certo. E ali tinha os alunos que vinham, moravam com a gente 3 meses, era internato intensivo. Fica 3 meses? 3 meses dormindo com a gente ali, morando tudo no mesmo prédio. Certo. Um quarto tinha 7 quartos, no prédio que a gente estava. E tinha o quarto, a ala das moças e a ala dos homens. E a gente tinha 8 horas de aula por dia, decoravam 5 versículos por dia, nos 3 meses. Dava muitas horas de estudo. E depois eles saíam dali para servir as igrejas, porque foi uma época que as igrejas estavam crescendo muito no Japão e não tinha liderança. Não tinha. E a gente veio para formar essa liderança. Eu lembro. Porque Deus, quando falou comigo aqui em Ueda, eu vim em 98 em Ueda visitar o Japão como turista. Certo. Eu falei com Deus, eu não vou aprender essa língua, eu não vou falar, esse povo não vai me ouvir, o que você quer de mim, que eu já tenho quase 50 anos? Deus falou assim, olha para aquela moça. À noite, Sunako, aquela moça assim, olhei, eu vi algo dentro dela se movia, uma coisa cinza. Sei. E Deus me fez entender, a alma dela está presa. Eu falei assim, ok, Deus, mas eu, o que você quer de mim? Eu não vou falar essa língua, nem ela vai me aceitar, falar com ela. Ela falou assim, você vai treinar. Assim, meus servos vieram do Brasil, vão criar os filhos aqui nessa nação. E eles vão adquirir a cultura do japonês. E eu vou levantar um exército desses jovens. Nessa nação. Eu falei assim, ok, graças a Deus, o Senhor pode, mas e eu? Você vai treinar. E realmente, desde que nós chegamos no Japão, trabalhamos com treinamento de liderança. Então o senhor já levantou bastante líderes aqui nesse país, talvez alguns foram para o Brasil? No Passo de Fé foi 102. 102 alunos. E no ETAD, que ainda está funcionando ainda, a Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus, ETAD. 4 anos, nós já formamos 240 e poucos alunos. Bastante, pastor. Eu conheci alguns alunos do senhor, né, que falavam do senhor, eu vi eles estudando a apostila, né, e falando sobre liderança. Pastor, o senhor falou em algo aí que eu fiquei imaginando, né, uma pessoa, o ponto de vista do senhor, né, porque a gente percebe que hoje as pessoas elas querem liderar, mas elas nunca foram lideradas, pastor, e elas também não conseguem ser lideradas. Pastor,
Dará um bom líder uma pessoa assim? Bom, se uma pessoa que quer ser líder, primeiro ela tem que ser liderada. E ela tem que respeitar, aprender a respeitar e honrar o líder. Isso. Para depois ela liderar. Porque senão, se ela não aprende a liderar, a ser liderado, ela vai ter dificuldade em liderar. Aí vem aquela história que você falou. Ou é líder, ou é um ditador, um tirano. Isso. Que vai aqui, quem manda sou eu, a igreja é minha. Exatamente. Eu nunca falei que a igreja é minha, porque eu falei, eu não tenho as mãos furadas, eu não tenho os pés furados, eu não ressuscitei ao terceiro dia. Então eu sirvo ao dono da igreja. Jesus Cristo. E outra coisa, quanto mais você conhece mesmo a palavra, mais você quer aprender. Tem aquela sede, né, pastor? Sede. Porque o que uma criança pode ensinar para mim. Exatamente. Porque Deus pode usar quem Ele quer. Como ele disse, Deus usa quem não é para confundir quem é, ou quem acha que é, né? Exatamente. Que coisa, né, pastor? Pastor, a gente vê também que a questão da liderança cristã, ela tem os dois lados, né? Ela tem esse lado aí da pessoa ter Cristo como exemplo, mas também a gente percebe que, por outro lado, pastor, pessoas estão liderando hoje, a Bíblia, que é o nosso manual de fé e de regras, ela tem deixado de lado. A pessoa hoje, ela faz da igreja ali um comércio, faz do culto um balcão, faz do evangelho um negócio e faz do membro ali um cliente, né? Pastor, tem casos que é lamentável até de se comentar, pastor. Porque quando a gente lê Atos, se eu não me engano, no capítulo, quando Paulo está falando com os líderes de Éfeso, que ele está ali já falando, que vocês não vão me ver mais, ele fala, Deus comprou a sua igreja com o seu sangue. Foi o que o senhor falou, a igreja tem um dono. E não somos nós. Pastor, qual é o seu ponto de vista a respeito dessa situação? Porque você vê hoje aí é uma bagunça, pastor. Na verdade, se a pessoa ela é formada líder, sem ela realmente primeiro ter uma conversão verdadeira, ela vai liderar. Mas ela vai liderar conforme o coração do homem, não o coração de Deus. E o coração de Deus sempre vai levar você a se humilhar e a respeitar, a amar e a querer ver crescimento. Já o coração do homem quer fama, quer ser aquele que atrai, quer ser o centro. Então, o líder cristão, a primeira coisa tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que ser o centro de tudo que ele faz. Exatamente. Depois ele tem que ser bibliocêntrico. É a Bíblia, a regra de fé e conduta. Jesus falou, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Exatamente. Examinar, isso estude, porque são elas que de mim testificam. E quando você começa a estudar a Bíblia, você vê que você, por mais que você queira ser, você não vai. Agora, quanto mais você honra o Senhor Jesus, mais ele te coloca para ser visto. Exatamente. E você nunca vai querer ser visto, você vai querer sempre honrar o nome dele através da sua vida. Quando alguém me fala, pastor, o senhor é muito conhecido, eu falei, glória a Jesus, porque eu nem sei se eu sou ou não, e como eu sou conhecido. Ainda bem que eu sou conhecido como um pastor que honra a palavra, porque infelizmente tem muitos que são conhecidos por desonrar a palavra. A liderança, então, no caso de um pastoreio, ela tem que ser baseada 100% na Bíblia e 100% no que Jesus ensinou. Amém, pastor. Eu penso da mesma maneira do senhor, né? O senhor estava comentando aí, eu certa vez ouvi que a gente temos que ter o seminário, a gente tem que ter a escola teológica, mas a gente sabe que um verdadeiro pastor, ele se forma na cruz. É quando ele é crucificado com Cristo, né? E aí a gente, nessa conversa aqui, eu aprendendo bastante com o senhor, me falaram uma vez que o senhor esteve na América. Não sei se foi o senhor mesmo, aí o senhor confirma aí para mim. Que o senhor foi, não sei se foi numa igreja americana, ouvi lá o coral, e depois que acabou o coral, o pessoal estava lá fora, fumando. Foi o senhor mesmo? Foi eu. Uma experiência
Triste. Aí eu perguntei pro meu amigo, né, o pastor também. Ah, Falei, mas o irmão estava servindo a ceia aqui, o diácono, ele está lá fora. Falei assim, aqui, Inácio, na vida privada das pessoas ninguém pode se envolver. Eu falei, mas o cristão tem vida privada? meu Deus. A vida dos apóstolos não era privada. A vida de um cristão, ela tem que ser um livro aberto. Isso. Que teve um que falou, um grande pregador falou, né? Fale de Jesus. Fale mesmo, mas se possível, use palavras. Isso. Quer dizer, na verdade, a nossa vida tem que ser Um livro aberto. um livro aberto e as pessoas veem Jesus. Exalar o bom Quando perfume Jesus de falou Cristo. lá em Mateus, né, assim, portanto, deixe vossa luz brilhar Brilhar. diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está no céu. Agora, em João 1, ele diz, João fala, né? Ele era a luz que alumia todo homem. Então, Isso. quando alguém vê a luz em mim, é Jesus. Amém. Então, se você olhar para mim e ver uma luz, É Cristo. é Cristo. Oh, glória. Agora, se você não vê só eu, então é eu. Sim. Eu passa, Jesus é eterno. Amém. Pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, que eu fiquei aqui interessado. O senhor tem 52 anos de casamento. Acredito que os filhos do senhor hoje, tudo casado, né? Enfim. O senhor falou algo que eu fiquei aqui matutando, né? A respeito dos filhos. Porque os filhos de pastor, eles não são pastor. Eles são como qualquer criança dentro da igreja. Não é verdade? Pastor, o que um líder ele tem que fazer? Porque, pastor, o que tem de filhos de pastor revoltado, para você ter uma ideia, o que aconteceu lá no Paraná? Havia um pastor, né? Ele era pastor e ele também era militar. Então, ele tratava a casa dele como um quartel. E ele teve um problema com o filho. Então, o filho já não morava mais na casa dele. O filho só podia ver a mãe quando o pai não estava em casa. Para você ter uma ideia da relação deles, pastor. Aí o que aconteceu? De tanto problema que o jovem estava e ele não via ali uma brecha para o pai se relacionar com ele, teve um certo dia, pastor, que esse pastor chegou na casa dele, o filho tinha cometido suicídio, se forcado, ele tinha colocado fogo na Bíblia, e todo mundo que passava na rua estava vendo aquela cena lamentável. Billy Graham já dizia, pastor, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Eu falo para o pastor, o que o pastor tem que fazer para proteger o filho, a filha, a família? 100% a dependência de Deus. Quando a gente estava para sair do Brasil, a minha filha tinha 15 anos. Certo. O meu outro filho tinha 17, o outro tinha 19. 3 adolescentes. Aí eu falei, Deus, eu vou largar a oficina, vou vender tudo isso. Vou sair com ela, mas os 3 filhos adolescentes, eles não vão entender. Eu posso até com ela morar embaixo de uma ponte, se precisar mais, os meus filhos não vão entender. Aí nisso eu estava passando, a oficina era numa avenida, estava passando uma irmã, Deus usava muito ela passou, Deus falou, volta lá, isso é 9 horas da manhã, volta lá. Ela falou, não posso, Deus, eu estou atrasada. Ela falou assim, volta lá. Ela voltou, deu a volta na avenida, entrou na oficina, era um verão zero na época. Falei, irmã, tem algum problema com o seu carro? Esse carro é novo? Ele falava assim, não, pastor. Deus mandou entrar aqui, não sei o que é. Eu estava pensando isso lá dentro da sala, do escritório, assim. Aí eu falei, então entra aqui no escritório, irmã. Aí quando ela entrou no escritório, eu falei, vamos orar então. Quando ela começou a orar em japonês. Olha só. Aquela língua, eu falei, isso é japonês. Aí ela falou assim, meu servo, a obra é minha, é eu que vou te levar. Cuide da minha obra, que dos teus filhos eu vou cuidar. Olha. Eu chorei na hora, falei, meu Deus do céu, que resposta rápida. A irmã não sabia de nada, eu estava falando com Deus em pensamento, triste assim, sabe?
Não tinha freguês nenhum ainda na oficina, era 9 e pouco da manhã. E ela entra lá e aí pronto, aí dirimiu as dúvidas, eu fiquei mais tranquilo. Descansou no pai? Descansei no pai. Só que depois lá na frente, quando começou a acontecer as coisas, eu falei, Deus só falou que ia cuidar. Aí eu estava aqui no Japão e estava dando problema lá na América, os filhos. Eles estavam lá na América, eles não vieram junto. Aí eu falei, eu vou lá. Falei para ela, vamos lá, que nossa filha está se perdendo lá. E eu não... primeiro, a igreja nossa é a família. É a nossa casa, né? Aí Deus falou assim, mas se você for lá, ela vai te obedecer? Ela já tinha a vida dela. Isso. Eu falei, não vai, Senhor. Então, mais uma vez ele repetiu, cuida da minha obra. Dos teus filhos eu cuido. Olha. Hoje todos estão na igreja. Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Minha filha agora, depois de 4 filhos, se formou em engenharia na América. Olha que bênção, pastor. O meu filho está lá na Espanha, o mais velho está na Espanha, trabalha como TI. Ele é viaja lá a Europa toda para a firma, é bem sucedido e também é cristão. O outro filho, o Eric, que está lá na Flórida, também é evangelista, serve ao Senhor, reconcilia muitos casais e muitos filhos de pastores que estão afastados, porque ele também sofreu. Eu sei. Como filho de pastor, ele sofreu muito discriminação e ele ficou revoltado na época, até saiu fora. Mas ele falou assim para mim, pai, aí você falou, como que deve cuidar dos filhos, né? Isso. Ele falou, pai, não adiantava, eu ia para as baladas, para aquelas noitadas, queria me divertir, queria revoltado, queria viver a vida, mas quando eu estava voltando para casa, não adiantava. As mensagens vinham tudo de volta na minha mente. Deus falando no coração dele. Não adiantava. Não tem jeito, né, pastor? E olha que o diabo queria matar ele, hein? Olha. Lá em Boston, ele estava lá em Boston. Ah. E um pastor estava pregando lá na época da igreja daquele pastor, Uriel, né, de Jesus. E um pastor lá na frente falou assim, você aí atrás, sabe que foi lá feito um laço de morte para você, você está morto, mas tem alguém lá do outro lado orando por você. Ele ficou olhando para trás e falou assim, não, é você que olhou para trás mesmo. Aí ele falou, pai, na Flórida, eu tinha vindo numa balada e estava de madrugada voltando para casa na moto, ele gosta daquelas motonas, né? Sei. E estava vindo assim, vinha vindo, eu vi 2 faróis vindo assim no meu encontro, eu falei assim, vou passar no meio para dar um susto nesses caras aí. E pô, aí de repente eu falei assim, não sei o que deu na minha cabeça, eu desviei. Virou. Era um caminhão. Oh, meu Deus. Aí eu falei assim, não ia sobrar nem... Não ia, né, pastor? Meu Deus. Então eu falei assim, é o livramento de Deus. Amém. Pastor, é muito importante o senhor estar falando isso, porque eu me lembro de uma irmã argentina que ela tinha um marido e, se eu não me engano, congregava na Assembleia de Deus também, no Brasil. E tinha a casa dela e Deus falou para ela fazer a obra dele, né? E ela falou para Deus, não, eu tenho que cuidar da minha casa. E aconteceu que um dos entes queridos dela veio a falecer. E, pastor, e parece que depois que veio falecer, ela falou, Senhor, agora eu estou à tua disposição. E ela recebeu uma palavra dura de Deus ali, pastor. Então, eu acho que é importante o pastor ele saber que realmente os filhos vão ter... Não sei, vamos passar por aquela luta na igreja, isso aí eu acho que é inevitável. Aquela cobrança, né? Cobra do filho do pastor, mas não cobra às vezes do próprio filho. Mas eu acho que a gente tem que saber descansar no Senhor, igual o senhor falou aí, né? Saber que é Deus que cuida da nossa casa. As preocupações vêm, claro, porque você está vendo realmente tudo que você ensinou para si que não valeu. Isso. Mas vale, porque está plantado. É o tempo de Deus, né? Amém. Deus, ele é fiel. Ele falou que ia cuidar e eu pensava que ele ia cuidar assim, não deixando acontecer nada, protegendo, guardando. Não. Deus cuida, vai dar a corda. Quando dá a corda, ele vai lá e Deus, tchau, ele volta e vai apanhando e voltando. Né? Amém. Ainda bem que ele está ouvindo aqui. Olha aí, Caio. É verdade, rapaz, porque o inimigo vai te mostrar todas as falhas da igreja, os problemas, mas você tem que olhar para o que Cristo quer da nossa vida. Amém. Porque nossos filhos, eles olharam para os problemas. É verdade. Eles ficaram revoltados.
Vocês nunca falaram isso para nós. Eu falei assim, olha, vocês não precisavam saber desses problemas. Vocês não tinham ainda estrutura para ouvir. Mas Deus era com a gente. E a Bíblia diz, se você quiser servir a Deus fielmente, você padecerá perseguição. Exatamente. Então, quando a perseguição vem, você fala, glória a Deus, eu estou servindo a Deus fielmente. Amém, amém. Pastor, quando a gente lê as cartas pastorais, né, Paulo escrevendo para Timóteo, escrevendo para Tito, ele fala que quem almeja o episcopado, boa obra almeja. Aí ele fala ali algumas coisas, né? Aí ele fala que o pastor deve ser modesto. Pastor, hoje o que tem de pastor ostentando não está escrito no gibi, como dizia minha mãe, né? O pastor hoje ele tem que ter ali a Ferrari dele, tem que ter o carrão, a mansão, helicópteros. Pastor, eu acho que fica desproporcional com aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Porque, pastor, como que eu vou pregar renúncia? Eu não estou falando que é pecado ser rico. Não é verdade, pastor? Não é pecado ser rico. Mas eu acho que é pecado, pastor, quando a pessoa ostenta. Quando a pessoa ela coloca o ter no sentido material na frente do crer. Do crer e do ser. Não é verdade, pastor? Então, pastor, eu vou numa igreja. Pastor, como eu saber que aquele líder é um líder genuíno ou não é? Primeiro pela palavra, porque, por exemplo, se a igreja no Japão, vamos dar um exemplo. Lá no Brasil, a igreja parece que os pastores são quase os donos ali mesmo. Da igreja, né? É uma coisa que passa de pai para filho. E aqui no Japão, a gente trabalha com missões. Isso. Um pastor missionário, né? Pastor missionário. Um dia eu posso estar aqui, outro dia eu posso não estar. Se Deus falar para mim, acabou o seu tempo aqui, eu vou embora. Exatamente. Eu amo os irmãos, mas se Deus falar para mim, agora acabou o seu tempo, eu bye bye, irmãos. Ah, mas o pastor... Não, o dono da igreja vai cuidar de vocês. Exatamente. Eu sou apenas o ajudante. Isso. A minha parte acabou, agora ele está me chamando para outro lugar. Eu já avisei para os irmãos isso aí. Mas faz 26 anos que a gente está aqui. Então, até agora, eu estou vendo que a gente está ficando cansado, né? E vai chegar um tempo que a gente tem que descansar. Isso. Agora, na verdade, o líder, o que ele tem que pensar? Ele é útil enquanto ele servir ao Senhor da igreja. Agora, a hora que ele achar que é o dono da igreja, ele vai ser igual o pastor da igreja de Laodiceia. Sou rico, não tenho falta de nada. E Jesus diz, você é pobre, cego, miserável e nu. Conselho que de mim compre colírio para que vejas e vestes brancas para que te vistas. Porque senão vou tirar o teu castiçal do lugar. Meu Deus, é uma palavra pesada. É uma palavra pesada. Então tem muitos pastores que vão perder isso aí, como você falou. Eles se corromperam. Isso. Porque a igreja aqui no Japão, por exemplo, o que eu tenho no Japão, eu e ela? A gente tem um carrinho pequeno e a igreja tem o carro dela. Certo. E as nossas roupas. Quando a gente for embora daqui, a gente vai levar isso. Primeiro que eu não aceitei ter salário, porque a igreja me sustenta. Então eu não tenho salário. Tem uma ajuda de custo para mim, para ela mensal. A gente gasta com nossas coisas. Certo. E a igreja serve a gente porque a gente trabalha com 5 igrejas. Então a gente tem que viajar todo mês. O senhor está sempre viajando, né? Sempre viajando. Até mesmo para ter esse bate-papo aqui, essa coisa. Conversa está sendo edificativa aqui para todo mundo. Foi difícil, né, pastor? Porque o senhor falou, eu só posso estar aí no primeiro domingo né, e às vezes tinha que ficar adiando. Até o ano passado, nós tínhamos a base missionária também na Gano, né? Todo mês eu tinha que ir lá para cuidar da casa. Certo. Que Deus mandou comprar esse prédio, né? E a gente comprou sem dinheiro, mas acabou comprando de um missionário americano. A casa veio toda montada, com tudo da América, né? Certo. E ficou tempo lá parado, não aparecia missionário para ficar lá. E eu até cheguei a falar, será que Deus me mandou mesmo comprar isso aqui, né? Esse prédio, 3 andares, né? Não é uma casa, mas ela... 3 andares. 3 andares. Casa grande, né? A gente comprou, pagou em 10 anos, não tinha ninguém morar lá. Agora, ano passado, então mandou um casal de missionário jovem, está lá cuidando do engenheiro civil, e ela é uma jovem que mexe muito com TI também.
E é interessante, né? Tiveram uma filhinha agora, novos, tem 30 anos de idade, 29, 30 anos, e vieram para viver a vida deles aqui na América. Então, desculpa, no Japão. Isso. E eles estão lá agora cuidando, e aí ele falou assim, não, mas já fez amizade com toda a vizinhança japonesa. Assim, pastor, aqui a pessoa mais nova tem 70 anos, né, onde a gente mora. Eu falei, então vocês vão ser o neto deles aí. Exatamente. Eu vou ouvir mais o neto do que o filho, né? Então, Tá então Deus abriu essa porta, ele apareceu. Então eu estou vendo que Deus está encaixando tudo certinho no lugar. Nós temos uma liderança formada pela própria o seminário, né? Passo de Fé, e também o ETAD. Então nossos pastores são todos formados, né? Certo. E eles têm preparo teológico para cuidar da igreja, mas o principal mesmo, como você falou no começo, a pessoa pode nem saber ler direito, mas se for um pastor de Deus, ele vai pregar. Como diz uma vez, só contando um exemplo, numa igreja tinha duas pessoas para falar sobre o Salmo 23. Certo. Então, primeiro falou um teólogo, um cara bem preparado, sabia usar as palavras, colocar, falou sobre o Salmo 23, todo mundo aplaudiu, uau! Aí puseram agora um irmãozinho a falar o Salmo 23 também, mas era um irmãozinho simples, até errava as letras, palavras. Humilde. Mas quando ele começou a falar, o próprio teólogo falou assim, olha, eu conheço o Salmo 23, mas ele conhece o Senhor do Salmo. Olha que benção. É diferente, né, pastor? Então, a questão de ser preparado e de ter teologia perde todo o valor, porque é letra, né? Conhecimento, o conhecimento é bom, mas se for colocado em prática. Amém. E a primeira coisa que a prática vem do nosso mestre maior, que é onde ele disse, se eu fiz isso, como ser o Senhor de vocês, vocês também devem fazer isso. Lave os pés. Isso seja para servir. Então, a liderança sem desejo de servir não é liderança, é chefia ou é tirania. Olha só. Importante as pessoas saberem disso, né, pastor? Porque, pastor, eu sei que existem igrejas muito grandes, mas tem igrejas, pastor, que o pastor ele sai já pelo púlpito mesmo para não tocar. Porque Jesus tinha cheiro de ovelha. Não é verdade? João, na nascer, estava ali encostado no peito de Jesus. Né? Isso mesmo. E o pastor que não toca na ovelha, não tem cheiro de ovelha, né? Eu estava conversando com o pastor Gilberto da Assembleia de Deus, Ministério Osana. Ele falou para mim sobre o livro O Estilo de Liderança de Jesus. Aí eu falei, eu li esse livro quando a gente estava fazendo um seminário, Michael Youssef, e ele conta uma história de que ele foi numa igreja, determinada igreja, e o pastor ele tinha um jeito de se comunicar robótico. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. E ele falou que ele foi fazer uma visita naquela igreja, que ele foi pregar naquela igreja. E uma irmã falou com o pastor, ore pelo meu esposo que ele está doente. E o pastor robótico, que Deus abençoe a sua vida. Aí o pastor Marco falou que teve que chamar a irmã de canto. E falou, como que é o nome dele? Eu vou orar por ele, eu vou orar pela senhora. E ele fez um contraste. Ele falou que ele conhecia um gerente de um banco. E ele foi visitar esse gerente em determinado dia. E o gerente conhecia todos os nomes dos funcionários que trabalham no banco, inclusive dos faxineiros. E ele chegou para um dos faxineiros e perguntou, como está a sua esposa Mary? Ela já se melhorou da gripe que ela estava? Então, ou seja, ele não só conhecia o nome, mas também ele conhecia o estado das pessoas. E a Bíblia fala isso, né? Conheça o estado das suas ovelhas. Não é verdade, pastor? Então, pastor, a gente já está quase terminando aqui o podcast, mas ainda tem mais alguns minutinhos. Deixa eu sugar bem do senhor aqui. Pastor, um líder, quando ele sucumbe, o que acontece com esse líder? Porque às vezes, pastor, tem líder que você olha para o cara no começo do ministério dele, você vê Deus levantando o cara, você vê um homem cheio de unção, um homem que evangeliza, um homem humilde. Pastor, depois você não sabe o que aconteceu com essa pessoa, que mudou a cabeça, mudou. Até, pastor, texto da Bíblia fala, não, isso não foi inspirado por Deus. Mas como que não foi inspirado por Deus?
se toda a escritura é divinamente inspirada? Aí você vê que essa pessoa, ela começa a colocar uma ideologia maligna no lugar das escrituras. Chega nesse ponto. Pastor, o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas nunca foram cristãs? Ou o que aconteceu para essas pessoas sucumbirem? Na verdade, Paulo sofreu isso também, né? Quando ele mandou o obreiro ir lá, assim, vê se você consegue restaurar o que sobrou. Porque Jesus falou, né? Haverá muitos, quando ele estava dando o sermão profético, ele falou, haverá muitos falsos profetas. Exatamente. E eles enganarão as pessoas com palavras, né? Porque elogio, levantar o ego, sabe? Essa teologia da prosperidade que é antibíblica. Exatamente. E eles levam a pessoa a querer possuir a terra, a dominar a terra. Nós estamos de passagem, nós somos forasteiros aqui. Então essa teologia, ela acabou afetando muitos pastores que... Eu até ouvi um pastor falar para mim lá no Brasil, aquela igreja universal, né? Tá aí crescendo aí, eu também vou fazer igual eles. Eu falei assim, bom, se a gente fica com a palavra, nem sempre Deus chamou a gente para ser grande. A igreja é grande, mas a igreja salva. Exatamente. Porque não adianta ter uma igreja cheia de crentes vazios, que estão ali só pela prosperidade, pela bênção, pelo entretenimento. Hoje em dia tem muito entretenimento. Tem. E aí, então, quando você tirar isso, as pessoas vão embora. Eu pergunto para os meus músicos lá, se eu tirar você do violão, você sentado aí, você fica ou você vai embora para outro lugar? Se você for embora é porque você está aqui por causa do instrumento, não por causa de Jesus. Exatamente. Então eu quero que você esteja por Jesus. Se você estiver por Jesus, você vai tocar para Ele. Exatamente. Não vai se exibir, não vai querer mostrar que é melhor. Porque você vai lá. Quando eu prego aqui na frente, eu não prego para mostrar que eu sou melhor, eu prego porque eu quero que Ele me use. Por exemplo, isso aqui é o microfone, ele é muito bom, porque parece que está bom ali o som, né? Eu falo assim, aqui você... Vamos fazer uma comparação meio esdrúxula, mas vamos lá. Restaurante aqui, você veio para comer. Exatamente. Mas antes de comer, você adorou, você louvou ao Senhor. Agora você vai receber do Senhor. Exatamente. O pregador, ele tem que ser igual um microfone bom. Porque quando ele fala, ele não vai falar agora, você é o cliente. O pastor, o pregador é o garçom. Mas você não tem na mão o cardápio. Você não vai escolher a comida. Conforme o pastor vai falando, ele está sendo usado como microfone. Você vai ouvindo. E cada um recebe a sua alimentação necessária. Exatamente. Porque vem direto do céu. Não foi eu que escolhi para te agradar e não foi você que escolheu para ser agradado. Mas foi Ele que mandou o que você precisa e não o que você quer. E aí, então, quando você pensa nisso, você fala assim, eu nunca vou chegar no púlpito com uma mensagem muito bem floreada e bonita para jogar no povo se eu não souber que aquilo ali foi Deus que deu. Amém. E tem vezes que eu chego no púlpito e falo assim, Senhor, eu não tenho nada para o teu povo hoje. Mas eu sei que o Senhor tem, então me usa como microfone. O teu Espírito Santo tem toda a liberdade de usar a minha boca. Não deixa usar para o mal. Tá certo. Aí pronto. Aí o pessoal vai, pastor, essa mensagem foi toda para mim. Outro vem, pastor, essa mensagem foi toda para mim. Então, cada um foi alimentado conforme precisava. Deus falando. Deus falou. Então, a gente é um instrumento. Então, quando eu saio dali, se alguém vem me elogiar, eu falo, glória a Deus. Amém. Porque Deus usou minha vida. Porque se eu falar de mim mesmo, você não vai nem querer me elogiar. Você vai querer achar que eu fui legal demais ou que eu fui ruim demais. Mas quando Deus fala... E é interessante, né? Quando Deus manda mensagens fortes, assim, que abala a igreja, bem exortativa, as pessoas não querem nem ir embora para casa. Fica tudo rodeando ali. Ô, pastor, e o vaso já tá todo moído ali, né? Hoje eu tava pregando, pastor, as costas todas cheias de suor, rapaz. Porque o ar não tava vencendo o calor. Aqui no Japão, o calor é muito forte, né? E aí e é o que o senhor falou, né? A igreja ali, alegre, que a noiva... Quando ela recebe o alimento do noivo, é uma alegria, não é verdade, pastor? É uma alegria. É uma benção, né? E outra, pastor, a igreja sabe que vem de Deus, não sabe? Ela sabe que aquela palavra não é o Senhor que está falando, é Deus que está te usando.
Não é verdade? Pastor, a gente está chegando no final aqui. Eu queria falar para o senhor que esse pouquinho de tempo, né? Talvez eu nunca tive um. Eu conversei com o senhor aqui há 16 anos atrás, há muito tempo. Muito tempo. Né? Depois de 16 anos, eu estou novamente revendo o senhor, apesar do senhor tá aqui no Japão, vem aqui para Toyohashi algumas vezes por mês, né? E, enfim, mas a vida aqui no Japão é corrida mesmo, né? Corrida. Pastor, tem muitos pastores hoje passando por luta, por dificuldade, talvez alguns querendo desistir. Sim. Eu queria que, para finalizar aí, o senhor deixar uma palavra para essas pessoas, pastor, que hoje, igual nós estávamos conversando sobre a Nigéria. Eu estava vendo um pastor na Nigéria, pastor. Ele estava morando num sapé. Ele falou, aqui é minha casa. Não tinha banheiro, pastor, não tinha nada. Só tinha um lugar para dormir. Mas eu vi ali a alegria daquele homem, porque a alegria dele é Jesus Cristo. É Jesus. Ele não tinha nada, pastor, mas ele tinha Cristo. E quem tem Cristo tem tudo. Tem tudo, né? Então eu não vi assim uma palavra dele de querer desistir. Mas a gente sabe, pastor, que hoje muitos homens sérios, que foram chamados por Deus mesmo, talvez aí está com esse pensamento, eu vou desistir. Qual é a palavra que o senhor dá para esses irmãos, esses pastores, esses líderes aí que estão nessa situação? Bom, normalmente a gente não pode se isolar. Quando a gente se isola, você fica à mercê do predador. Exatamente. Um predador, quando vê uma manada, ele procura ver onde está o mais fraco e procura isolar. Porque isolando, aí ele tem mais facilidade de tragar. O inimigo faz isso. Ele procura esses pastores que são abençoados, o princípio do ministério bom, edificante. Aí ele vai isolando. Você não precisa. Não fala não. Vai passar vergonha. Você vai mostrar fraqueza. E aí então vai se isolando. Aí ele vai caindo, vai perdendo a graça, vai perdendo a vontade, vai perdendo o estímulo. E o povo nota isso, a igreja nota isso. Nota. Se eu chegar na frente da igreja e falar assim, irmão, estou cansado, acho que eu vou parar, a igreja morre. Porque eu, como pastor, já estou desanimando o povo. Exatamente. Agora, eu tenho lutado com isso, porque eu realmente tenho chorado nas madrugadas, porque a gente vê que o desinteresse do povo pela Bíblia. Exatamente, pastor. Meu Deus. É o desinteresse de conhecimento. Eu me lembro que na minha época, a gente decorava, Salmo 23 falava, o Salmo 91, depois o Salmo 121 e tal. Hoje em dia você vê o desinteresse de uma juventude da palavra de Deus. Eles querem, tudo hoje é tela, tudo hoje é muito fácil, não precisa ler, é só ouvir. Então, como o ensinador falou, né? Tudo que você tecla vai para o HD do computador, mas tudo que você escreve vai para o teu HD. Exatamente. Então, se você está fazendo estudo bíblico e você está aqui no computador, no celular ou no tablet, aquilo fica ali. Isso. Mas quando você começa a fazer anotações, escrever, aí vai para dentro. Então, quando eu tenho os meus esboços, né, eu vou guardando eles. De vez em quando eu vou lá puxar alguns para relembrar que a palavra de Deus ela não envelhece. Não, com certeza. E aí então você fica feliz porque você tem um material que é com conteúdo da palavra que vai alimentar o que o homem mais precisa, alimentar a alma. Amém. Porque alimentar de euforia, dizer você vai conquistar, Deus vai te dar, igual tem louvores que é louvores da vingança evangélica, né? Quem te desprezou, quem não te valorizou, agora te vê no palco e ele fica lá embaixo te aplaudindo, né? Esse tipo isso não é louvor, isso é uma música, uma canção. É verdade. Porque todo louvor na igreja tem que falar de nós para Deus. Adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. O primeiro louvor normalmente segue uma sequência do tabernáculo. Eu tenho um estudo do tabernáculo que eu sempre dou assim 2, 3 dias, que fala sobre o caminho, a verdade e a vida, as 3 portas do tabernáculo. Certo. A porta principal tem 4 colunas, são os 4 evangelhos. Para entrar para a salvação é pelo evangelho. Isso. As boas novas. Chegando ali, a primeira coisa que você encontra é o altar de sacrifício. O que sacrifica hoje? Deixando a malícia, o engano, a inveja, a mentira, quer dizer, a velha vida. Aí você vai avançar para entrar na segunda porta, é mais estreita, é 5 metros, tem vão de quase 1 metro máximo. Então, lá a primeira porta você entra com um caminhão. Mas a segunda porta você tem que ter
deixando as coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo. E a bacia de bronze é a palavra de Deus, ela vai te lavando. Eles lavavam as mãos para poder entrar na segunda porta. Exatamente. E na segunda porta é a verdade. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem está no pátio ainda não conhece a verdade, não conhece Jesus. Porque ele foi salvo por Jesus, mas ainda não conhece o Jesus que salvou ele. Exatamente. Como diz Jó, né? Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora A segunda porta. Então a gente vai mostrando os versículos da Bíblia que mostram esse caminho, a verdade e a vida. Certo. E quando você entra na segunda porta, você está ali, lá fora, você tem dia que está muito claro, muito sol, é 50 graus de dia e quase 0 grau à noite. E tem cheiro de fumaça, sacrifício. Isso. Então tem murmurador em volta do altar ali, ó, está murmurando. E você está ali ouvindo, e tem muitos que saem, volta, não é para mim isso aqui não. Mas o que entrou na segunda porta, agora vai conhecer a verdade. E a verdade é Jesus. E é interessante que a segunda porta tem 5 colunas, né? É os 5 ministérios, né? Você é ministrado pelo apóstolo, profeta, que usa a mão esquerda, né? Eu também uso a mão. Profeta, evangelista, que vai na frente, pastor que mantém a aliança do povo com Deus, e o mestre. Que pastor e mestre tá ligado, né? Isso, exatamente. Você tem que ser pastorear, você tem que saber ensinar. Para manter de tampar o ouvido do povo para entender o que Deus está falando. Amém, pastor. Pastor, nós estamos chegando ao final. Quando a pessoa quer conhecer a igreja bereana, aonde que tem o horário de culto, o dia? Nós temos o culto em Hamamatsu, que é a sede do nosso ministério. Ele tem os cultos às terças-feiras às 8h30 da noite. Certo. No sábado, nós temos às 8 horas, é curso de ensino, né? A gente segue revistas da escola dominical no Brasil, mas a gente faz no sábado aqui. No domingo, às 6 da tarde, a celebração, né? Amém. E nas outras igrejas, aqui em Toyokawa, o culto domingo é pela manhã, como eu estive hoje em Toyokawa. Aqui em Toyohashi, perto daquele Dome, né? Do Mercado Dome, Mercado Dome. Começa às 6 da tarde. Nós temos em Makinohara também às 6 da tarde. E em Daito de manhã também. Tanto Toyokawa e Daito são cultos pela manhã. No domingo, né? O sábado à noite é o mesmo horário todas. Amém. Então quem quiser conhecer a presbiteriana, né? Aí tem. E também tem as redes sociais também, né? Não é presbiteriana, não é. Bereana. Errei por muito pouco, pastor. Mas a presbiteriana é nossa amiga. É uma igreja cristocêntrica também. Tenho muito amigo da presbiteriana. Né? Mas me perdoa, pastor. Né? A bereana. Na verdade, pastor, já faz alguns dias que eu tô trocando 6 por meia dúzia. Ontem mesmo tinha uma senhora aqui que é mãe de uma irmã que acabou perdendo o marido, né? Lá em Hamamatsu, pastor. E eu falei, a irmã da irmã Mônica. E não é irmã, é mãe. A mãe. Aí, semana passada, o pastor Helber estava em Hamamatsu. Eu falei, o pastor Helber está em Toyohashi. Aí a filha dele levantou a mão e falou, não, pastor, meu pai está em Hamamatsu. Então, o HD aqui parece que já está meio carregado. Então, o senhor me perdoe, amém? Queridos, eu para chegar nesse ponto, eu cheguei a 75 anos. Você não... Eu tô rápido, pastor. Pastor, a fábrica tá me... né? Mas tá bom. Vai dar certo. Amém, querido, amém. Pastor, eu queria agradecer ao senhor, né, a esposa do senhor, a missionária, por ter cedido aí um pouco do tempo de vocês. Queria falar que esse tempo aqui essa conversa, muito edificativo, pelo menos para a minha vida, eu acredito para todo aquele que vai estar nos assistindo aí, nos ouvindo aí pela internet, né? Queria agradecer aos nossos irmãos aí lá do Brasil, aqui do Japão, e todo lugar do mundo que está nos assistindo aí. Esteja orando por nós. Nós também temos o nosso trabalho aqui em Toyohashi, Acesso Missões, né? Temos culto aí sábado às 20 horas e domingo o nosso culto também é de manhã, às 10h30 da manhã, às 10h30. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém.